Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre as férias. Férias é o período de 30 dias para descanso e lazer a que tem direito o empregado a cada 12 meses de trabalho. O direito de férias é assegurado constitucionalmente pelo artigo 7º, inciso 17 e regulado pela CLT. Tal direito é aplicado a todos os empregados rural e urbano, servidores públicos, membros das Forças Armadas e empregados domésticos. Todo trabalhador tem direito a férias após 12 meses de trabalho, conhecido como período aquisitivo. Este direito tem como finalidade a preservação e proteção do lazer e o repouso do empregado, a fim de estimular o seu bem-estar físico e mental, principalmente por razões médicas, familiares e sociais. Vamos ao fato. Todos os trabalhadores empregados possuem direito a férias anuais remuneradas, inclusive o doméstico e o avulso. A cada 12 meses, considerado o período aquisitivo deste direito, o trabalhador faz jus às férias. Os dias são destinados ao descanso da jornada de trabalho. As férias são importantes para o trabalhador, porque todos precisam de ter um momento com a família, principalmente com os filhos. E então as férias é importante também para descansar a mente. A importância das férias para o trabalhador é para que ele possa ter um descanso, né? E ele possa revigorar suas forças, né? Através dessas férias, para que quando ele voltar, ele volte revigorado, com mais vontade, né? Mais descansado, mais tranquilo e assim dar continuidade ao trabalho. A legislação trabalhista brasileira estabelece que o trabalhador tenha direito a gozar de 20 a 30 dias consecutivos por ano de férias, sendo que aqueles que têm apenas 20 dias devem ter a compensação pelos outros 10 em forma de acréscimo no salário. Nos casos de faltas no decorrer sem justificativa nesses meses, o trabalhador perderá o direito de usufruí-las de forma integral, cumprindo esse período proporcionalmente ao tempo trabalhado. E para falar mais sobre as férias, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro, e a auditora fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Elizabeth Alice Araújo. Sejam bem-vindos. Obrigado. A gente explicou um pouquinho aí no começo do programa, né, o porquê desse direito a férias, né? Eu queria que os senhores reforçassem a importância realmente de o trabalhador ter esse direito de todo ano poder realmente tirar as férias e qual o período máximo, né? Porque tem a questão das férias vencidas, enfim, para explicar que isso fique claro. Bom, na verdade, assim, o objetivo das férias, assim como de todos os repousos, porque o empregado tem direito a alguns tipos de repouso que a gente pode depois esmiuçar mais um pouquinho, é a recomposição das suas energias físicas e mentais, né? Quer dizer, um período de descanso em que o objetivo é a preservação da saúde do empregado, tá certo? Então, em princípio, as férias são de 30 dias. Na Constituição Federal, não existe um número especificado de dias de férias. Esses dias são indicados, essa quantidade de dias de férias é indicada pela CLT. Em princípio são 30 dias, mas dependendo da quantidade de faltas que o empregado venha a cometer, né, venha a se ausentar do trabalho injustificadamente, ele vai perdendo esses dias de férias, ele pode perder esses dias de férias e pode sofrer redução. Tá? Até perder totalmente se ele tiver mais de 32 faltas injustificadas no período aquisitivo. Tá certo? Então, assim, é proporcional. Se ele tiver um número de faltas, Isso. 5 faltas, fica menos 5 dias de férias. Seria algo nesse sentido? Não é assim, não. Não é essa proporção de 1 para 1, não. Existe uma tabelinha na CLT, então, por exemplo, você falou até em 5 dias. O empregado tem direito a faltar até 5 dias, injustificadamente, e ainda assim ele preserva os 30 dias de férias. Agora, de 6 a 14 dias de falta, aí essa quantidade já diminui. Ela diminui de 30 para 24 dias, certo? De 6 a 14. De 15 a 23, ela vai diminuir. Né? Era 30, depois passou para 24, agora ela passa para 18 dias, certo? E assim por diante. A quantidade mínima de dias de férias é de 12 dias e acima de 32 dias de faltas, ele perde o direito às férias. Perde o direito. O trabalhador também pode vender uma parte dessas férias, né? Para que fique claro, né?
quantos dias ele pode vender, ou enfim, quanto realmente pode ser? Ele pode vender até 10 dias das férias, né? Tem que ter uma comunicação prévia ao empregador de que vai haver essa venda de férias. E uma coisa muito importante a gente falar é a questão da importância das férias para evitar ou diminuir os riscos de acidente de trabalho. Porque quando o trabalhador passa um período muito prolongado trabalhando, levar fadiga, o que a gente chama fadiga no trabalho, principalmente quando é um trabalho que exige um esforço repetitivo. Isso aí aumenta muito o índice de acidente de trabalho, que é uma das coisas que o Ministério do Trabalho e o governo brasileiro mais se preocupa, porque causa perdas que às vezes vão irreversíveis, que vão ser pela vida do trabalhador afora. Então, essa importância preventiva no questão do acidente de trabalho com relação às férias. A venda dos 10 dias é uma coisa que é possível, mas a gente nem considera tão salutar assim. Embora haja previsão legal, possa acontecer, é o que a gente chama abono de férias. Aí o que acontece? O trabalhador, como se vende esses dias, ele recebe a remuneração equivalente aos 30 dias de férias, recebe o terço de férias e, além disso, ele recebe a remuneração daqueles dias trabalhados. Então, é como se ele recebesse aquilo ali em dobro. Uma coisa também que a gente acha importante dizer é as empresas manterem uma organização nessa questão da concessão de férias. Porque quando ele termina o período aquisitivo, aqueles 2 meses de período aquisitivo, ele tem mais 12 meses, que é o chamado período concessivo, que é a critério do empregador. Não é o empregado que escolhe quando ele vai ficar de férias. O empregador que vai decidir dentro desse período que ele tem de 12 meses. Agora, precisa ter uma atenção, por quê? Como ele tem que comunicar antes ao trabalhador pelo menos 30 dias que ele vai entrar de férias, ele tem que pagar com pelo menos 48 horas de antecedência o valor das férias ao trabalhador. Então, na realidade, ele tem que se programar para ele entrar de férias 30 dias antes de completar o que chama período concessivo, que são esses 2 meses após o período aquisitivo. Então, a gente gosta até de dizer que o período concessivo, na realidade, são 11 meses. Porque no último dia do 11º mês, ele já vai ter que começar a gozar as férias para poder os 30 dias caírem dentro ainda do período concessivo. Porque se um dia se afastar para dentro do período seguinte, já são as férias em dobro, já é considerado umas férias em atraso. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre as férias. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo, né? Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem, e você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Voltando aqui ao tema, qual a diferença entre as férias vencidas e as férias proporcionais? Bom, as férias vencidas são aquelas que são totalmente adquiridas pelo empregado. Quer dizer, quando ele completa os 12 meses de trabalho para a aquisição das férias, né? E as férias proporcionais acontecem quando este empregado não completa os 12 meses necessários
a aquisição plena das férias, né? Que em princípio são de 30 dias. As férias são de 30 dias. Como a gente falou, pode haver redução, pode haver uma outra situação, por exemplo, em que, por meio de uma convenção coletiva de trabalho ou por meio de um acordo coletivo de trabalho, se estipule até um número maior, uma quantidade maior de dias de férias do que os 30 dias que a CLT prevê, tá certo? Então, as férias proporcionais são aquelas que não se completaram, né, totalmente em razão de o trabalho não ter sido observado durante 12 meses, certo? Foram apenas 8 meses, por exemplo, o empregado é admitido e trabalha durante apenas 8 meses na empresa. Ele não vai ter direito a férias totais, ele vai ter direito a 8 dozeavos de férias, né? 8 dozeavos de férias, seria esse o valor, acrescidas do texto constitucional. Então, por exemplo, ou então ele trabalha um ano inteiro e consegue todo um período de férias, né, que deverão ser concedidas nos 12 meses subsequentes, 12 meses iniciais de aquisição, 12 meses subsequentes para concessão e nova aquisição de férias, né? O segundo período já é aquisitivo e concessivo. E digamos que durante esse segundo período, ele é dispensado no 6º mês. Então, ele tem um período de férias vencido completo e metade do outro período, né? O outro período também vai ser proporcional ao tempo que ele trabalhou. Hoje, na superintendência, quais são as principais assim, reclamações com relação à questão das férias? Com relação às férias, principalmente é o não pagamento antecipado. Às vezes o empregador atrasa o pagamento das férias. Enquanto as férias é importante que o trabalhador se programe. A gente, quando vai tirar férias, a gente não se programa com antecedência. É o período para você visitar um parente que mora fora, é o período que você vai se divertir com a família, vai gastar um pouco mais. Exatamente por isso que a Constituição colocou esse 1/3 a mais, que é para o trabalhador poder usufruir o lazer durante esse período. Não adianta também tirar férias para ficar só dentro de casa, para não ter essa higiene mental. Então, o que acontece muito hoje é o não pagamento antecipado, que prejudica o trabalhador nesse sentido. Ele vai ter aquele período, mas sem ter dinheiro para poder gastar naquele período. Também existem as questões de férias vencidas, concessão além do prazo, e a gente, nesse caso, exige o pagamento em dobro. Quando passa do período concessivo, o trabalhador, além da multa administrativa que ele recebe por ter atrasado, o trabalhador ainda vai ter direito à dobra daquelas férias, ao salário daquelas férias em dobro. Mas não é um dos atributos hoje em dia mais denunciados e que a gente tem encontrando mais irregularidades, não. A gente costuma dizer que hoje a mais-valia se voltou para jornada de trabalho, né? A extrapolação de jornada realmente é a irregularidade mais comum e que a gente mais tem atacado nesses últimos meses. E é importante dizer também, Camila, até por conta dessa questão da extrapolação de jornada, que as horas extras trabalhadas, elas repercutem no cálculo das férias, né? Então, as horas extras trabalhadas, né, durante o período aquisitivo, né, das férias, é feita uma média das horas extras que aquela pessoa trabalhou durante aquele período aquisitivo e elas vão repercutir no cálculo das férias, como se nas férias ela estivesse trabalhando em regime extraordinário também. Tem gente que nem sabe, né? Tem gente que nem sabe disso. Por exemplo, os adicionais, o adicional de insalubridade, né? Se a pessoa trabalha num ambiente insalubre, seja em razão de condições físicas, né? Excessivamente frio ou excessivamente calorento, ou em contato com agentes biológicos potencialmente perigosos, né? Agentes físicos ou químicos mesmo, né? Inseticidas, etc. Isso aí, no período de férias, ele não vai estar em contato com isso. Mas mesmo assim, aquele adicional vai repercutir no cálculo das férias, né? Questão de comissões recebidas, né, durante o período aquisitivo, as comissões também vão repercutir no cálculo das férias. É importante também esse detalhe, né, saber. E para aquele trabalhador que durante as férias, né, ele tem um determinado emprego, tirou as férias e resolveu trabalhar nesse período de férias em outra empresa, isso pode acontecer? Isso traz alguma consequência no contrato de trabalho? A consolidação das leis do trabalho diz que isso não pode acontecer. No entanto, caso o trabalhador já tenha outro emprego, porque o trabalhador ele pode ter 2 empregos de carteira assinada, contanto que os horários sejam compatíveis.
Se ele já tem outro emprego, em função desse contrato de trabalho dele, é claro que ele pode continuar trabalhando mesmo estando de férias do outro. Agora, se ele não trabalhar, vai pegar aquele período para trabalhar do novo contrato, a CLT veda. Então, de forma nenhuma ele pode exercer esse tipo de... A não ser que, como a doutora Elizabeth falou, se ele já pratica isso aí, se ele já tem 2 contratos, por exemplo, um professor ensina em 2 colégios, né? E em determinado período, em um ele está de férias, mas no outro não está. É um médico que trabalha em vários hospitais ou clínicas e, sei lá, vários contratos. E aí ele, de repente, ele pode estar de férias em um, mas não de outro, né? Se isso aí já está acontecendo, se os contratos estão vigentes, se ele está trabalhando em 2 empregos, então é possível. Mas, em princípio, a ideia é de que as férias são para o descanso e que ele não pode utilizar aquele tempo em uma outra atividade. Ok? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre as férias. Bem, as férias podem ser gozadas mais de uma vez por ano? Em algumas situações pode acontecer de o empregado acabar gozando duas férias, né, em um ano só, né, em um intervalo mais curto, por conta da questão, né, do período concessivo, né? De repente, se elas não são concedidas dentro do período concessivo, né, e elas vão ser concedidas posteriormente, sendo pagas de forma dobrada, né, pode acontecer de em umas férias estarem sendo gozadas com pagamento dobrado, né, não em relação à quantidade de dias, mas em relação ao valor, né, e outras férias estarem sendo pagas de forma simples e também gozadas dentro de um mesmo período concessivo. E pode, né, até acontecer, assim, por exemplo, se o empregador deixar para conceder essas férias no 11º mês, no último, quando terminar aquelas férias, ele já fechou outro período aquisitivo. Ele já tem direito a gozar outras férias. Se o empregador quiser dar no primeiro mês, ele pode até ficar 2 meses de férias seguidos. Acabar ficando 60 dias. 60 dias. Se ele der no último mês do primeiro período e no primeiro mês do segundo. Pode, então, acontecer dentro dessas circunstâncias. E nessa circunstância que a doutora está falando aqui, não vai haver pagamento dobrado. Ele está concedendo umas férias no último mês, né, já que ele poderia. No término do período concessivo, e as férias seguintes do outro período estão sendo concedidas logo no início do outro período concessivo. Uma no final de um período concessivo e outra logo no início de outro período concessivo. De forma que elas unificadas totalizam 60 dias, né? E estão sendo pagas dentro dos períodos concessivos corretos, né? De forma que ele não está pagando dobrado, nenhuma delas. As férias garantem algum tipo de estabilidade? Ou o empregado, ao voltar das férias, se for demitido, isso pode acontecer normalmente? Tem alguma consequência? Voltar, durante o período, não. Ele não pode estar em casa e receber a notícia que está de férias, nem pode ter o aviso prévio nas férias. O aviso prévio tem que ser trabalhado, até porque durante o aviso prévio você não tem aquela redução do horário, ou então aquela redução do número de dias, exatamente que é o período para o trabalhador ir em busca de um novo emprego. Então, se fosse nas férias, ele estaria tirando o tempo que era para ele descansar para estar procurando um novo emprego, que não é esse o objetivo da lei. Então, tem essa limitação. Ele só pode avisar ou mesmo demitir se ele for indenizar esse aviso prévio quando a pessoa voltar, retornar ao trabalho. Não pode utilizar as férias como substitutivo do período do aviso prévio. Não, vou lhe dar suas férias e depois você vai ser demitido. Tem que dar as férias, o aviso prévio, né, de forma indenizada ou trabalhada, né, e só aí depois é que pode dispensar. Né. A gente falou dessa questão da programação até do empregador com relação às férias, né? Ele pode, por exemplo, cancelar, assim, no curto período das férias para o empregado e de repente, logo depois, cancelar essas férias, trazendo, enfim, alguma consequência ou para ele ou para o empregado. Ele pode suspender essas férias, assim, depois de concedidas. Não é uma situação muito comum, né? Não é uma situação muito comum.
A não ser que haja uma exigência da empresa, realmente uma necessidade premente da empresa, né? Poderia haver esse cancelamento, né? De comum acordo entre as partes, o período que não foi gozado inicialmente deveria ser gozado posteriormente, né? Para efeito de pagamento, eu acho que o pagamento não poderia ser revertido. Acho que o pagamento deveria continuar integral, apenas o gozo que seria em um momento posterior, né? Se houvesse realmente uma confirmação de uma necessidade da empresa, né, que aquele empregado naquele momento estava sendo imprescindível, certo? Acho que em princípio poderia haver uma situação dessa. Mas não é comum. Acordo nesse sentido, mas não seria... Não é comum, não é comum. A ideia é que... E não há uma previsão legal específica quanto a isso. Não existe previsão legal quanto a isso, não. Porque, na realidade, o mundo dos fatos, né, a realidade, ela vai muito além do direito. Então, vão surgir diversas situações. Todo dia, na superintendência, nós lidamos com situações que não estão previstas em nenhuma lei. Anômalas, assim, que não estão previstas e que a gente tem que, de qualquer modo, dar uma saída, né? Desde que não haja um prejuízo maior para o empregado, né? Se ele está aceitando aquelas circunstâncias, né? Acho que pode haver essa suspensão assim, das férias. Em que momento são concedidas as férias coletivas? Na verdade, em que situações, né, podem ser concedidas essas férias coletivas? Bom, as férias coletivas, assim, digamos, há uma queda na produção da empresa em determinada época do ano, né? Então, nessa situação, a empresa pode conceder férias coletivas aos empregados. Normalmente isso deve ser feito com a comunicação prévia ao sindicato, né? Talvez até à superintendência também, de que está sendo adotada essa política devido à queda da produção, então vamos dar férias coletivas ao pessoal, né? Lembrando que quem determina o período de férias é o empregador, né? O empregado ele não pode, ele pode de comum acordo combinar com o empregador, né? A época das férias. Mas o que vai prevalecer é a vontade do empregador, né? Não a do empregado. O empregado não tem, assim, digamos, o direito de eu quero sempre gozar minhas férias no mês de julho, eu quero sempre gozar minhas férias no mês de janeiro, né? Isso aí fica de acordo com a vontade do empregador, de acordo com a programação da empresa. Uma dúvida muito frequente com relação às férias coletivas, a empresa ela tem que comunicar com 15 dias de antecedência ao Ministério do Trabalho. E aos trabalhadores com 30 dias de antecedência normalmente, né? E muitas vezes o trabalhador ainda não tem completado o período aquisitivo e a empresa entra em férias coletivas. Tem empresas que todos os anos entram em férias coletivas no mesmo período. A indústria da confecção, muito comum depois do Natal, porque ela teve aquele volume de vendas grande do Natal, aí para durante aquele período pós-Natal. As escolas, no mês de julho. Então, tem algumas empresas que elas já programam anualmente as férias coletivas naquele período. Aí tem aquele trabalhador que entrou no meio do ano. Ele não completou ainda o período aquisitivo dele e ele já vai gozar as férias. Então, o que é que a empresa fica naquela? Ela pode dar proporcional ao tempo que ele faltou e voltar ele a trabalhar, mas isso não teria muito sentido porque está fechada, né? Então, o que é que acontece? Realmente ele vai gozar aquele período, quando ele volta, começa a contar um novo período aquisitivo para ele. Então, só nessas situações, né? Assim. Ok, obrigada pela participação do senhor no programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre as férias. E não esqueça, você também pode participar do programa de Fato e de Direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatodireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!